Olá pessoal, seja bem-vindo, lição de sexta-feira, o sabadão está chegando, o dia do Senhor, e eu quero que você possa se aproximar desse sábado já preparado para ter um momento especial com Ele. Prepare já como vai ser o teu pôr do sol, como vai ser esse momento em família, como vai ser esses instantes onde você vai estar, desconectado dos trabalhos, das preocupações, das ansiedades. Tenta colocar isso tudo de lado e que você viva um sábado realmente na presença do Senhor, que você faça planos para ir à igreja amanhã. Não deixe de ir à igreja. A igreja que inventou foi quem? Foi Jesus. Foi Deus mesmo que inventou essa comunidade espiritual que às vezes é mais próxima que até a própria família. É muito forte o que a gente pode sentir pelos irmãos quando você frequenta a igreja há um certo tempo, que começa a fazer amizade e tal, você vê sempre as pessoas, porque no mundo normal não tem isso de você estar sempre vendo, a não ser no trabalho, né? Sempre vendo as mesmas pessoas, com relação de amizade, confiança. Por mais que a igreja tenha problemas, é um lugar onde geralmente a gente encontra pessoas facilmente, né? Pessoas de confiança, com quem a gente pode conversar, bater papo e fazer amizade, criar uma amizade profunda. Isso é tão importante, tão bonito. Então, não invente e não aumente e não se engane com relação à igreja. A igreja pode ter os seus problemas, mas é uma bênção, uma invenção divina para que a gente possa crescer, para que a gente possa ajudar, para que a gente possa ser ajudado. Então vale a pena, ok? Nessa sexta-feira eu gostaria de mais uma vez relembrar a todos vocês que nós possamos orar pelo Rio Grande do Sul. Os que não moram no Brasil, mas já devem ter ouvido falar que houveram grandes enchentes. O problema continua sendo muito grave lá. As águas começaram a baixar, mas tem tudo para ser reconstruído. O estado foi devastado, muita gente precisando de ajuda. Então, se você de alguma maneira pode ajudar, e cuidado, eu tenho ouvido realmente falando aí de pessoas que enviam uns Pix aí para pedir dinheiro, mas só que são falsos. Então, dê somente para pessoas de confiança que sabem que realmente aquilo vai chegar, vai ajudar as pessoas lá. Então, cuidado aí com essas coisas, mas oremos por nossos irmãos do Sul, porque aquilo realmente foi uma fatalidade muito grande. Muitos têm me perguntado, e agora eu vou, às vezes eu esqueço, muitos perguntam ainda do pastor Ranieri. O pastor Ranieri infelizmente não voltará mais aqui a animar as mensagens do canal. Eu não tenho notícias, eu repito mais uma vez, eu não tenho notícias dele, não sei do estado de saúde dele, mas eu sei que ele não voltará mais aqui para o canal. Estamos aí também vendo qual vai ser a nossa estratégia para o próximo apresentador aqui da lição. Mas, respondendo algumas perguntas, de vez em quando alguém faz ainda, ele não voltará mais ao nosso canal apresentar a lição. E eu tampouco sei do estado de saúde dele agora, neste momento, tá bom? Dito essas coisas, vamos lá para a lição da sexta-feira. Então, para essa lição de sexta-feira, eu escolhi que nós pudéssemos ler como versículo de base, Eclesiastes 9, versículos 5, 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem, nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão a parte em nada do que acontece debaixo do sol, do que acontece na vida. Mais claro do que isso, impossível. Os mortos não sabem nada. Não tem mais participação nenhuma. A lição da sexta-feira vem comentando dessas experiências que as pessoas têm quando estão quase para morrer, quando faz uma cirurgia, quando tem um derrame e tal. Cirurgia no coração, no cérebro. E muitas pessoas falam, que tiveram encontro, que ouviram voz e tal. Gente, isso pode acontecer. A pessoa pode realmente ter, ouvido e tal. Agora, uma coisa é você ter essa experiência e outra coisa, porque eu não vou, duvidar das pessoas. Eu não acredito que tantas pessoas estão mentindo. Elas com certeza tiveram alguma coisa, viram alguma coisa, entende? Mas da mesma forma, quando a gente leu lá em Mateus ontem, e também no dia anterior, que Satanás manipula as coisas. Então, existe muita manipulação. Se o homem consegue manipular, eu acabei agora de falar, na introdução, de ajudar o Rio Grande do Sul, mas infelizmente tem muitos pics aí que são de pessoas falsas e tal. É porque o homem é enganoso, o homem engana com muita facilidade para poder conseguir benefício próprio. Agora, você acha que se nós, réis mortais, podemos enganar, manipular as pessoas, você acha que seres e tal, ou então que a nossa mente incitada por algum tipo de coisa, não vai pensar, não vai ver, não vai falar? Eu achei interessante eles estão falando dessa moça, que teve essa estado de quase morte, que descobriu, que tinha um irmão e tal, e depois efetivamente havia um irmão que ela nunca ficou sabendo. Pode acontecer, é manipulação, entende?
Então, a gente não pode deixar se impressionar. Quando você sabe como é um assim diz o Senhor da Bíblia, claro. Eu sei que vão aparecer, quem sabe, muitos argumentos dizendo o contrário, alguns exemplos. Mas, por exemplo, como a teoria da evolução. É uma teoria e para crer nela, você precisa ser muito mais louco do que um crente. Porque a teoria da evolução é muita viagem. É muita viagem, meus amigos. É muita viagem. E acreditar na criação, para mim, parece muito mais simples. Então, a mesma coisa. Então, podem haver essas manifestações, deve acontecer mesmo, as pessoas e tal. Mas uma coisa é você... Por exemplo, eu lembro uma vez de uma moça que chegou para mim, no Rio de Janeiro, eu estava viajando lá, nunca esqueci. Ela chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma profecia, você vai para países estrangeiros, você vai ser missionário, você vai pregar no estrangeiro. Gente, eu era jovenzinho, recém-convertido, não tinha a menor ideia que eu ia realmente um dia fazer teologia e que de lá eu ia um dia receber um chamado, que eu sairia do Brasil, nunca mais voltaria e que seria pastor só fora do Brasil. E já viajei vários países do mundo pregando e tal, e vivo aqui já há muitos anos e não penso em voltar e ter meu ministério no Brasil, porque eu sinto que é um chamado para isso. Mas naquele momento que ela me falou, e era uma pessoa pentecostal e tal, o que eu vou fazer agora? O que ela falou, na verdade, aconteceu. E agora eu vou procurar pessoas que vão me fazer revelações. Veja, você crê no poder do Espírito Santo e que você também faz algumas revelações, faz uma revelação para mim aí. Não vou atrás disso. Aconteceu? Foi inspirado por Deus ou não? Não sei. Aconteceu o que ela disse? Aconteceu. Agora, eu vou basear minha fé, meu relacionamento com Deus, atrás de pessoas que vão ter revelações, algumas, quem sabe, até inspiradas, mas eu não vou me basear nisso, entende? Eu vou buscar a minha base na palavra do Senhor, na pena inspirada, entende? E não em pessoas que de repente levantam, eu tenho uma revelação aqui, quero falar para você tal coisa. Como eu já vi muitas igrejas, muita gente sendo manipulada, já tive uma amiga muito gentil, muito gente fina, mas na igreja dela tinha umas revelações e alguém revelou para um menino, para um rapaz, que ela tinha que casar com ele, e ela acreditou na revelação que o menino recebeu. Imagina! E casou com ele por causa da revelação. Claro, não durou um ano. Foi uma catástrofe, entende? Então você não deve basear em revelações dos outros, porque tem muita manipulação. Então, olha, vai acontecer muita coisa no final dos tempos, que vai ser muita manipulação dos homens e também desses falsos espíritos aí, desses espíritos malignos, na verdade. Ok? Você não deve se deixar se impressionar por isso. Fé na palavra de Deus. Pela palavra de Deus a gente tem que se basear e pela pena inspirada. Tá bom, gente? Fique com Deus. Você tem um sábado abençoado. A gente se vê semana que vem. Estamos aí avançando pro final do trimestre. Que Deus te abençoe muito. E olha, amanhã quero te ver na igreja. Se você puder, não estiver doente, não estiver longe, viajando, se você puder, amanhã na igreja. Tá afastado? Tá afastada? Tive um testemunho aí de uma irmã que voltou pra igreja porque eu fiquei falando que era pra ir pra igreja. Então, pra você que não foi ainda, a irmã já foi e tá muito feliz. Você vai pra igreja, por favor. Você tem que andar nos caminhos do Senhor. E na igreja pode ter um monte de erro. Pode ter um monte de problema. Mas é a casa do Senhor. Você vai lá não por causa das pessoas. Você vai lá por Deus. Você vai lá ter um encontro com Ele, estudar a Bíblia, contra novas amizades e tal. A gente não precisa ser amigo de todo mundo e abraçar todo mundo. A gente tem que respeitar, entende? Temos que amar com aquele amor de amizade. Mas a proximidade é uma coisa diferente. Então, se você quiser ter proximidade com uma pessoa diferente, uma nova, para descobrir as pessoas, beleza, ok? Agora, não use isso para não ir na igreja. Ai, fulano, eu não gosto dele. Que isso? Então você está indo na igreja pela pessoa errada. Então você entrou pela pessoa errada, você não entrou por Jesus, né? Então, amanhã na igreja, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau.